Olá, meus caros alunos e alunas, testando aqui um pouco da tecnologia do uso das ferramentas digitais, né? E hoje nós iremos trabalhar aí com a turma do oitavo ano. Isso aqui é um conteúdo do oitavo ano, é claro, e evidentemente nós iremos construindo aqui, vendo aqui dentro dos contextos alguma coisa que podemos melhorar. Então vamos aqui, coisa rápida, passar um conteúdozinho para vocês com relação à conquista da América, né? E aí, quem são os personagens que participaram aí da conquista, da independência da América? Aí nós temos aqui George Washington, nós temos Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, e aqui na América Latina nós temos o nosso Bolívar. E aí, dentro desse contexto, né, nós temos que entender, né, que esses aspectos de revoluções dentro do contexto da América, né, foi bastante conturbado, né, bastante violento, né, mas dentro de uma perspectiva de buscar a independência, né, seja na América Latina, seja nas colônias francesas, como por exemplo aqui nós iremos tratar também sobre o Haiti. E o que nós devemos entender é que essas pessoas elas estavam tendo umas ideias, né? E acima de tudo, nós estávamos passando pelo processo da libertação dos escravos, né? Mas não só a libertação do escravo, né? A sociedade em si, em todos os contextos, ela almejava a independência com relação à coroa, né? Seja ela é, inglesa, seja ela francesa, seja ela portuguesa ou espanhola, né? As colônias, elas necessitavam dessa independência, né? É claro, evidentemente, dentro do contexto existia o que nós chamamos de processo de escravatura. E aí a sociedade, ela se mobiliza, ela busca, né? É claro, evidentemente, dentro desse processo é meio conturbado, né? Vai de um lado, vai de outro, né? E esses líderes que nós podemos apontar entre aspas aí, líderes, né, revolucionários, eles vão deixar transparecer e vão fomentar na sociedade, naquele contexto, essa busca de liberdade, né? E aí assim, dentro desse contexto acontece tanto os aspectos externos como internos, né? Essas revoltas, muitas vezes, elas vão acontecer internamente. E ela acontece de uma maneira linear, como podemos se falar. Mas sempre dentro de um contexto nada no diálogo. Não existe revolução sem diálogo, né? Aliás, com o diálogo, né? Quando se fala em revolução, dentro do contexto que compreendemos, é aquele que nós iremos conquistar na base da luta, na base da equipe, na base do fortalecimento de ideias, né? Embora que sou sabedor, como professor de história, muitas vezes essas ideias não são compartilhadas de maneira coerente, muitas vezes muda de lado, né? Porque dentro desse cenário, muitas vezes se vê a questão do processo de egoísmo e egocentrismo, né? Então, essas revoltas americanas, ela traz dentro do seu contexto uma mobilização social, né? Chama a sociedade a participar dentro desses contextos. Aqui nós temos aqui a independência dos Estados Unidos, né? E aí que nós podemos apontar essas três figuras de George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, né? Dentro do processo revolucionário com relação à coroa inglesa, né? Então, mobiliza a sociedade se manifesta, né? E vai ocasionar aí a questão da independência. Trazendo aqui para a América Espanhola, né? Aí nós temos o nosso Simão Bolívar, que é um dos grandes representantes, tinha o ideal, né, dentro do seu contexto, né, de uma América Latina una, né, de uma América Latina contextualizada dentro do seu processo, né, de unificação, que pudesse falar o mesmo idioma, o mesmo diálogo, né, e as mesmas construções. É claro e evidentemente que nós somos compreendedores de que muitas vezes essa ideologia, esse pensamento,
não se concretiza devido às funções, né, de culturas diferentes, de diálogos diferentes, né, de aprimoramento cotidianos diferentes. Então, tudo isso aqui dificulta essa coesão, dificulta essa participação de maneira expressiva e de maneira que fomente dentro desse contexto a igualdade, né? De trabalharmos a igualdade, né? E nós podemos compreender também que essas revoltas, ela acontece nos proporcionando dois processos, né? O de separação, né? O de emancipação, cortar o cordão umbilical com relação à coroa, mas também essa luta de independência do processo escravocrata, né? É claro, evidentemente, que somos também entendedores que esses contextos, né, eles não podem estar trabalhando de maneiras fragmentadas, né? A Inglaterra ela passava pelo processo da industrialização, né? E o mundo ele estava vivendo ainda dentro do processo do escravocrata. E isso tem dificultado muito esse diálogo até por parte dos senhores, né, de escravos. E a coroa, ela geralmente ela tinha como característica impor algumas regras. E muitas regras impostas pela coroa inglesa, mais precisamente aqui, né, se falando com relação à independência da América, a Inglaterra ela sempre se impôs com relação às suas colônias, né? E aí a opressão inglesa, ela criou algumas leis. Foi a lei do açúcar, de 1766, né? A lei do selo, que ela tinha como uma questão trouxe jornais e documentou a questão legais. A lei do aquarteamento, de 65, a lei de declaratória, a lei do chá. Então, algumas imposições, né? E essa última lei, que foi a lei do chá de 1773, ela trouxe aí um momento muito conturbado dentro da história, né, que ficou conhecido como a Revolta do Chá, né, que muitos invadiram navios, né, e jogaram toda a produção no mar, né, devido a essa questão desses impostos, né? E os colonos, dentro da sua estrutura, muitas vezes nós pensamos que os colonos queriam resolver sempre as coisas na base da pancada, na base da força, mas muitas vezes era querendo o diálogo, mas ficava inviável a coroa dialogar com os colonos. Isso aqui é uma perspectiva até de eurocentrismo, até uma perspectiva de domínio, né? Então não aceitava, né? E no Haiti, essa questão também do Haiti com relação à França, né? 85% da população haitiana era de escravos, né? E os outros 15% estava dividido ali. Então, assim, imagine aí uma sociedade vivente em torno de 800 mil habitantes, 85% totalmente escravo. É pesado. Direitos, pode-se compreender logo de antemão que não existiam direitos, né? Trabalho, alimentação, moradia, não existiam direitos. E aí o que é que eles buscavam? Esse direito. Tá? Então, essa questão era muito tensa lá no Haiti, mais precisamente. Por quê? Porque a França também ela estava passando pelo seu processo revolucionário. É o que nós conhecemos como a revolta da Revolução Francesa, né? Os franceses angustiados com todo o processo do que nós chamamos de absolutismo, né, que a França vivia. Em 1794, nós temos a Convenção da Revolução Revolucionária da França, onde Robespierre ele aboliu a escravatura nas colônias. Olha aí como a perspectiva haitiana, ela vai abrir um leque aí dentro do processo revolucionário. Então, o que foi que aconteceu?
essa mobilização. Robespierre, que tinha organizado a questão do processo revolucionário na França, ele abre a prerrogativa aí com relação a que não há mais escravos nas colônias. Então, abre uma possibilidade de os revoltosos ou os que buscam os seus direitos se manifestar em prol da sua independência. E aí, sempre há uma questão de independência e liberdade, era sempre que queria. Então, quando foi em 1808, a França influiu outra vez nos acontecimentos das colônias. Então, em 1802, a França, de novo, ela dá o pitaco nas colônias, como é que ela quer. E aí, o que foi que ela fez? Restaurou de novo a questão da escravatura, né? Duas funções que se agregou na Revolução do Haiti. Primeiro, como já foi falado, mencionado anteriormente, queria-se o fim da escravatura, né? Queria-se o fim da escravatura, até porque o Haiti também, toda a América Latina também tinha a questão da escravatura, né? Os Estados Unidos também tinha a questão da escravatura, mas a questão do Haiti aqui era que 85% da população haitiana era escravocrata, então desejava o fim da escravatura. Mas, ao mesmo tempo, também desejava, como a Revolução Francesa já estava passando pelo processo revolucionário, o Haiti também desejava a sua libertação dos domínios franceses. Então, alguns membros quilombolas assumiram a importância, né, dessa liderança, como Pétion, como Dessalines e outros, né? E já em 1804, o Haiti se torna independente da França, se liberta, corta o cordão umbilical. Tá? E aí as revoluções da América Espanhola, né? A América Espanhola ela foi sempre um foco de grandes embates, né, com relação à sua independência. Uma questão importante aqui são as características e tensões sociais. Sempre a sociedade ela se manifestou, né, com relação aos grupos dominantes, como era o caso das coroas dominantes, seja ela espanhola, seja ela francesa, seja ela portuguesa, né, inglesa e assim sucessivamente. Então, assim, a sociedade, ela chega um tempo que ela se angustia, que ela deseja essa libertação, essa separação. Embora que nós somos sabedores que, dentro desse contexto, irão surgir inúmeras características para que ela possa se adaptar no decorrer do tempo. Tá? E aí, para a gente fecharmos essa questão, uma das grandes questões que sempre sufocavam a questão das colônias com referência à coroa são os impostos cobrados excessivamente, até para proibir, para inibir, né, a manifestação da própria colônia se desenvolver. Outra questão importante dentro desse cenário, nós não podemos esquecer, né, são os trabalhos forçados. Tem a questão da escravatura, né, mas logo após a escravatura, né, irão surgir alguns fatores que nós devemos ter um cuidado imenso. O primeiro fator é a questão dos trabalhos forçados. O outro segundo fator é que nem todo mundo vai ser agregado dentro dessa questão do trabalho. Então, assim, se faz necessário compreender todo esse processo de revoluções ocorridas dentro da América, tá certo? No mais, né, espero que vocês possam entender e compreender um pouco mais e no decorrer das nossas aulas, no decorrer do nosso contexto, nós iremos aí avançando com essa questão, né, de aprimorar os nossos vídeos. No mais, obrigado. Turminha, para o 8º ano.